1996. O Fluminense estava no meio da pior década da sua história. Na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Fluminense chegava não só precisando vencer o seu jogo para escapar do rebaixamento, mas também dependia de outros resultados. Um deles, inclusive, do seu arquirrival Flamengo. Obviamente, esse resultado não aconteceu. O Flamengo visivelmente entregou o resultado para rebaixar o Fluminense e sim, o Flu estava rebaixado para a Série B de 1997 pela primeira vez na sua história. Porém, no início do ano seguinte, antes que tivesse começado o Campeonato Brasileiro de 97, foi ao ar no Jornal Nacional uma matéria que revelou ligações telefônicas entre Ivens Mendes, então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, e presidentes de Corinthians e Atlético Paranaense. Nessas ligações, Ivens indicaria que conseguiria manipular resultados para conseguir doações para sua campanha de candidato a deputado federal. Depois que esses áudios foram ao ar, a CBF, pressionada, decidiu pela solução mais fácil: punições brandas ou até mesmo inexistentes e um Campeonato Brasileiro de 1997 com os times que foram rebaixados em 96. Se cancelou o rebaixamento. Uma vergonha completa tudo que aconteceu, mas que os reais culpados você provavelmente nunca recebeu como informação da mídia tradicional. Nesse vídeo aqui eu te explico a história inteira. Vem comigo na volta do Sessão Memória. Brasileirão 1996 e o caso Ivens Mendes. Uma produção do Raiz Tricolor. Campeonato Brasileiro de 1996. O regulamento era muito simples. 24 times. Eles se enfrentam apenas uma vez, sem ser ida e volta, e, ao final das 23 rodadas, os 8 melhores avançam para o mata-mata. Os 2 piores são rebaixados. O Fluminense chegava para aquele campeonato num cenário complicadíssimo. Um time remendado, afundado em dívidas e vindo de um carioca terrível. Esse mesmo time estreia vencendo. Vence o Bragantino por 1-0 em Laranjeiras. Só que daí pra frente, meu amigo, é uma sequência de resultados vexatórios, como por exemplo, 4-1 pro Criciúma lá no Heriberto Rilse, o 5-1 pro Palmeiras no Estádio do Café, em Londrina, e um 6-0 pro Sport na Ilha do Retiro, em Pernambuco. A verdade é que por onde aquele Fluminense passava, ele deixava o desgosto na sua torcida. Era uma humilhação atrás da outra. E o que salvava o Fluminense dentro daquele Brasileirão eram os jogos em Laranjeiras. O Fluminense lá, pelo menos, conseguia pontuar. Conseguiu vitórias contra o Internacional, venceu também o Goiás dentro de Laranjeiras, além de empates com o Atlético Mineiro e São Paulo. Na 16ª das 23 rodadas, um Fluminense desesperado jogou contra o Vasco no Maracanã e conseguiu uma vitória por 3-2. Mas esse foi praticamente o último suspiro daquele time antes de uma reta final absurdamente negativa. 5 derrotas seguidas e o Fluminense chegava para as 2 últimas rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro. 4 clubes estão no grupo do desespero: Criciúma e Bahia com 17 pontos, além de Bragantino e Fluminense com 16. São os últimos. Na penúltima rodada, o Fluminense teve que mandar o seu jogo em Vitória, no estádio Engenheiro Araripe. O mando era dele contra o Juventude. Mas Laranjeiras tinha acontecido uma confusão, que a gente vai explicar já já, e não podia receber jogos. Barata foi quem fez o gol único da partida, o gol que deu a vitória para o Fluminense. E aquele gol foi justamente o gol que manteve as esperanças do Fluminense para a última rodada. Nessa mesma 22ª rodada, o Bragantino perdeu para o Goiás e estava rebaixado já com antecedência para a Série B de 97. Chegamos então ao dia 24 de novembro de 1996. O cenário da última rodada era o seguinte: ainda estavam na briga contra o rebaixamento 3 times. O Fluminense, que estava na zona de rebaixamento com 19 pontos, o Criciúma e o Bahia, que não estavam na zona de rebaixamento, mas tinham 20 pontos e com isso ainda estavam com a possibilidade de cair.
só um desses três cairia. E aí a gente começa a ver um cenário claro de como funciona a rivalidade, principalmente quando a gente olha para cada adversário desses três times que disputavam contra o Z2 na época. O Fluminense pegaria o já eliminado Vitória. O Criciúma pegaria o já classificado Atlético Paranaense. Enquanto o Bahia pegaria o também já eliminado Flamengo. Em teoria, era para ser os três fora de casa. Mas vocês vão ver que as coisas funcionaram de uma maneira muito maluca nessa última rodada. Eu falei em teoria porque um movimento muito esquisito, mas não de maneira nenhuma surpreendente também, acabou acontecendo naquela última rodada. Isso porque, supostamente, todos os três times que estavam enfrentando os times que poderiam cair simplesmente entregaram os seus jogos para prejudicar rivais. O Fluminense estava atrás na tabela, então ele dependia não só da sua vitória, mas também de algum outro resultado que acontecesse contra o Bahia ou contra o Criciúma. E apesar ali dos três jogos acontecerem ao mesmo tempo, a gente vai contar aqui a história de um por um. Para começar, o do próprio Fluminense. A primeira obrigação era o Fluminense ganhar o seu jogo. E ganhou, mas de uma maneira muito curiosa. Isso porque o Vitória, que foi o nosso adversário, que tem sede lá na Bahia, em Salvador, tinha interesse que o Fluminense ganhasse o jogo, porque uma vitória do Fluminense poderia rebaixar o Bahia, rival do Vitória. Então ele não só trouxe o jogo para o Espírito Santo, até Cariacica, e no estádio Engenheiro Araripe, o Fluminense, com ampla maioria, ganhou facilmente do Vitória por 3-1. Então, esse foi o primeiro jogo. A parte do Fluminense estava feita na última rodada. Vitória e Fluminense foi em Cariacica, no Espírito Santo. O goleiro Nilson derruba Valdeir. Pênalti a favor do Fluminense. Paulo Roberto bate, abre o placar. Fluminense 1-0. No final do primeiro tempo, jogada pela direita que Leonardo aproveita. Fluminense 2-0. Segundo tempo agora, acompanhe. Mais um centro da direita. Confusão na área do Fluminense. A bola sobra para Marquinhos diminuir. 2-1. Veja, no cruzamento o goleiro Nilson sai mal. A bola resvala em Aguinaldo e entra Fluminense 3-1. Ao mesmo tempo, o Criciúma estava visitando o Atlético Paranaense lá no Joaquim Américo, que hoje é conhecido como Arena da Baixada. E para você entender o que o Atlético Paranaense tem a ver com essa história toda, a gente precisa voltar alguns diazinhos aqui na história. No dia 10 de novembro, ou seja, 3 rodadas atrás, o Fluminense recebeu o Atlético Paranaense para um jogo em Laranjeiras. O Fluminense estava embrenhado na zona de rebaixamento, a pressão era gigante para uma vitória em casa. Afinal de contas, Laranjeiras era onde o Fluminense pontuava. Enquanto isso, o Atlético Paranaense buscava vencer fora de casa para ser líder do campeonato. O jogo foi todo muito tenso, mas o Fluminense até conseguiu abrir o placar com o Leonardo, tomou uma virada e uma virada forte. O Atlético empatou e virou no primeiro tempo e na segunda etapa ainda aumentou para 3-1. Jogando a bola, Luiz Carlos fica livre para marcar 1-1. Mais desesperado do que o time, um torcedor invade o campo e é contido pelo meio-campo Cadu. No minuto seguinte, cruzamento de Alberto e Paulo Rink sobe sozinho para fazer Atlético Paranaense 2, Fluminense 1. No segundo tempo, o Fluminense avança desordenadamente. E no contra-ataque, Luiz Carlos faz o segundo dele, o terceiro do Atlético. 3-1. O Fluminense conseguiu diminuir para 3-2 num gol de pênalti. Só que depois disso a confusão começou a ficar muito forte. A torcida tricolor perde a cabeça e atira um rádio no goleiro Ricardo Pinto. Mas de nada adianta. Vitória do Atlético Paranaense. No fim do jogo, a torcida do Fluminense invade o gramado e persegue o goleiro Ricardo Pinto. O estádio das Laranjeiras vira um campo de batalha. A Operação Caça aos Vândalos já começou aqui no Rio. Repare que com a ajuda de computadores, pelo menos 3 dos muitos brigões podem ser reconhecidos. O governador do estado, Marcelo Alencar, determinou. A CBF endossou. Querem que o maior número possível de agressores seja punido. Os incidentes foram considerados tão graves que a CBF nem esperou pela súmula do juiz. Já decidiu, através de ato administrativo, que o Fluminense perde o direito sobre o mando de campo em 5 partidas. O estádio das Laranjeiras também poderá ser interditado por tempo indeterminado, mas essa é uma decisão que caberá ao tribunal da CBF.
Nós, de acordo com o regulamento, tomamos o mando de campo do Fluminense, aplicamos a pena máxima que poderíamos ter aplicado de acordo com o regulamento e, logicamente, estamos encaminhando tão logo a gente tenha toda a documentação sobre o jogo. Atingido na cabeça, Ricardo teve a formação de um coágulo entre o cérebro e o osso do crânio. Ele chegou a Curitiba num avião especial com equipamentos médicos e foi direto para o hospital. À noite, Ricardo Pinto continuava consciente e conversando normalmente. Mesmo assim, os médicos optaram pela operação. No final das contas, toda essa confusão, obviamente, foi um combustível para aumentar aí até uma rivalidade que hoje em dia é até mais forte por outras situações que aconteceram entre Atlético Paranaense e Fluminense. E claro que 14 dias depois, lá na hoje Arena da Baixada, o Atlético enfatizou bastante isso, colocando o goleiro Ricardo Pinto, que foi espancado lá pela torcida do Fluminense, para aparecer no gramado, dar volta, cumprimentar torcedores e deixar um recado claro ali de que vencer ajudaria o Fluminense, né? Então isso poderia ser descartado. No seu jogo contra o Criciúma, o Atlético até abriu o placar com 1 minuto de jogo, mas tomou um empate logo na sequência e... Aos 4 minutos, no rebote da zaga, Marcão empata o jogo, 1-1. No segundo tempo, o Criciúma vira o jogo aos 22 minutos. Gol de Carlos Henrique, que comemora com a dança da bundinha. Final, Atlético Paranaense, 4º colocado, 1. Criciúma escapando do rebaixamento, 2. E a torcida do Atlético, apesar da derrota, vibrou com o resultado e comemorou com os jogadores do Criciúma. Ganhou até a camisa de presente. Tem que trabalhar muito, tem que batalhar para conseguir um bom jogo, um resultado positivo. Caso nós tivemos aí uma infelicidade nesse jogo contra o Criciúma, eu entendi que a torcida vibrou depois do jogo. Tá certo, caiu o Fluminense, mas nós não temos nada a ver com isso, os jogadores. Vocês viram que foi um bom jogo, não foi um jogo armado. As pessoas podem até pensar que o Atlético Paranaense entregou o jogo. Mentira, o Atlético buscou o resultado desde o começo da partida, porque para eles é interessante vencer e ficar entre os 4. Também jogando ao mesmo tempo, o Flamengo recebeu o Bahia em São Januário. Sabendo que qualquer ponto que o Flamengo fizesse atrapalharia a vida do Bahia e ajudaria principalmente o Fluminense a escapar do rebaixamento, a torcida do Flamengo ficou contra o Flamengo. Inclusive, um assunto que a gente vai abordar mais aqui depois nesse vídeo, o Manuel Schwartz, então diretor de futebol do Fluminense, disse que no Fla-Flu da antepenúltima rodada havia ouvido o presidente do Flamengo, Kleber Leite, declarar especificamente de que na última rodada contra o Bahia eles entregariam um jogo para poder prejudicar o Fluminense. Afinal das contas, tire suas próprias conclusões aí sobre as expulsões e como foi o jogo. Estádio de São Januário, um tricolor solitário no meio da torcida do Flamengo. O Flamengo entra em campo para enfrentar o Bahia com o tradicional uniforme vermelho e preto. Só que hoje os jogadores vão suar a camisa pelo tricolor das Laranjeiras. O Fluminense precisava de pelo menos um empate no jogo entre Flamengo e Bahia para escapar do rebaixamento. A vitória é bom para os dois, então nós vamos tentar fazer o melhor possível para que saia da vitória aqui hoje. Mas ainda no primeiro tempo, Fabiano foi expulso. Na arquibancada, o torcedor do Fluminense sofria, se desesperava com a atuação rubro-negra. Já os torcedores do Flamengo gritavam o nome do adversário. Vai Bahia, vai Bahia! Vai Bahia, vai! O Fluminense faz a parte dele contra o Vitória. Vence por 3-1, mas Renato Gaúcho não depende somente da raça dos jogadores do Fluminense. O destino do tricolor está na apatia rubro-negra. O desmotivado Flamengo levou o gol de Edmundo, 1-0 para o Bahia. E Fábio Baiano acabou com as esperanças de reação ao receber o vermelho e deixar o Flamengo com 9 em campo. A derrota do Flamengo e a vitória do Criciúma sobre o Atlético Paranaense rebaixaram o Fluminense para a 2ª divisão. Um dia histórico em que uma derrota do Flamengo encheu de lágrimas os olhos de um tricolor. Com essas expulsões aí no primeiro tempo e outra no segundo tempo,
Isso, um ânimo zerado vindo também das arquibancadas. Por sinal, que loucura o maluco com a camisa do Fluminense no meio da torcida do Flamengo num jogo. Isso é uma coisa impensável hoje em dia, né? Mas enfim. O gol de Edmundo, que não é aquele Edmundo, né? Edmundo que deu a vitória ao Bahia, no final das contas fez a torcida do Flamengo festejar uma derrota do próprio time, porque a derrota para o Fluminense era muito maior. E tem gente que hoje acha que isso é um absurdo da imoralidade, nossa, uma hipocrisia completa, né? Cerca de quase 20 anos depois, o Fluminense pode fazer ali a mesma coisa para tirar um título brasileiro do Flamengo ali no jogo contra o Palmeiras. Ou seja, na última rodada do Brasileirão de 1996, Flamengo e Atlético Paranaense entregaram seus jogos para prejudicar um rival, seja um rival histórico, clássico, ou um rival que tinha acabado de se tornar ali um rival interestadual. Mas a verdade é que o principal culpado era o próprio Fluminense, que perdeu inúmeros jogos, foi goleado várias vezes e se colocou naquela situação de depender de resultados de outros times na última rodada. Mas sobre entregar, eu te pergunto o seguinte: é errado? É vergonhoso? É um recibo? É rivalidade? 27 anos depois a gente está vendo uma inversão da mesa, né? Nesse caso. Falando em inversão da mesa, a gente entra para a segunda parte do nosso vídeo, a parte pós-Campeonato Brasileiro de 96. Renato Gaúcho deu essa entrevista aí logo após o rebaixamento do Fluminense. Futebol é uma podridão, é podre. Começa a ver os jogos do Criciúma, os últimos jogos dele. Vê o jogo do Bahia contra o Vasco, aí você vai ver onde está a máfia. Um outro trecho de fala importante do Renato Gaúcho nesse momento foi dado com exclusividade à Rádio Globo. Ouve aí só. Os jogadores também têm culpa, não estou tirando o corpo fora não, eu estou incluído. Mas eu sempre bem de cima. É aquele negócio. Até uns 3 meses atrás eu briguei para que o Fluminense brigasse por aquele ponto contra o Santos. Ninguém me deu ouvido. Hoje a gente vê o quanto era importante os 3 pontos. Essa entrevista emocionada do Renato Gaúcho, sincerona como ele normalmente é, abrem 2 pontos de discussão importantes para o nosso vídeo. O lado da podridão do futebol, que eu vou falar já já, e a questão de outros clubes já viraram a mesa. Sobre esse contexto de outros clubes já viraram a mesa, virar a mesa, virar a mesa. Ainda estava muito fresco na memória da galera o que aconteceu no Brasileirão de 1992 e 93, com o Grêmio. Isso porque o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 92, e é importante dizer que rebaixamento era uma coisa recente. Tinha começado pra valer mesmo no Brasileirão de 89. Pois bem, o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 92, chegou a fazer uma pressão para tentar virar a mesa e jogar a Série B de 92. Ou seja, ele poderia ser rebaixado, jogar a Série B e voltar para a Série A e não perder nenhuma edição do Campeonato Brasileiro da Elite, né, da Série A. Isso não foi aceito, o Grêmio teve que jogar a Série B, mas em troca ali, né, e tal, para facilitar a subida do Grêmio, aumentaram o número de vagas de acesso de 2 para 12 no Brasileirão da Série B de 93. Era, obviamente, uma garantia de que, olha só, Grêmio, você caiu, você vai jogar a Série B. Tá de boa, pode fazer uma Série B merda que tu volta ainda. 12 times subiram. Então, isso foi encarado ali como uma virada de mesa pela galera na época, e em 96 isso estava muito fresco na memória de todo mundo. A outra parte da declaração do Renato Gaúcho é sobre a podridão no futebol, e isso suscita alguns assuntos. Renato fala especificamente no áudio da Rádio Globo sobre os pontos do jogo contra o Santos. Nesse caso específico, ele está mencionando a vitória do Santos no dia 22 de agosto contra o Fluminense no estádio do Ibirapuera, em São Paulo, por 1-0. Nessa partida, o Santos escala um jogador colombiano conhecido como Palomo e o Zuriaga, algo desse tipo, Zuriaga, não sei como se fala o nome dele. O colombiano havia vindo numa transferência confusa em que o Independiente da Argentina era dono do passe do jogador, que era a forma de negociações da época, e, enfim, demorou um tempo até ficar regularizado. E a situação é que ele acabou nunca ficando regularizado. No final das contas, o Zuriaga foi escalado contra o Fluminense, entrou em campo e jogou,
e o Santos foi punido com a perda de 5 pontos no Campeonato Brasileiro pelo STJD, pela CBF. Na época, o que acabou acontecendo foi que o Fluminense chegou a soltar uma nota, um comunicado em solidariedade ao Santos pela perda dos pontos, porque a alegação do Santos era de que a Federação Paulista havia dado um documento liberando o jogador e que eles não tinham conhecimento de que a CBF não havia liberado o jogador. Enfim, houve só um relato do Washington Rodrigues, o Apolinho, sobre a situação também no pós-jogo da Rádio Globo. É um desabafo, porque na realidade, quer dizer, ele relembrou um fato aqui que passou lotado, talvez vocês não tenham percebido, mas foi da maior importância. Quando ele alertou para a necessidade do Fluminense brigar pelos pontos do jogo do Santos, que escalou um jogador sem condições, o Fluminense fez uma carta lá hipotecando solidariedade ao Santos. É verdade. Então o Fluminense foi vítima dos seus próprios erros. Então, se tivesse pedido como se diz, os pontos do Santos, que era um negócio ali que dissesse, essa história eu não sabia, o diretor técnico não informou, não sei o quê, não pode, o cara tem condições de jogo ou não tem. Se tem, tá tudo legal. Se não tem, perde 5 pontos e acabou. O Bragantino escalou um jogador sem condições de jogo. Aí, mas é que ninguém informou, ninguém sabia, sabe? Isso não existe. Não sabíamos que o reserva tinha sido expulso. Mas não importa. Foi expulso, não pode jogar. Aí o departamento técnico do clube tem que fiscalizar, o departamento técnico da CBF tem que fiscalizar. Agora, jogou, tem que perder 5 pontos. Então o Fluminense bobeou ali, não só por omissão, não, pela ação, porque ele se manifestou favorável ao Santos não perder 5 pontos. Mas no caso do Santos não foi jogador que ia ser expulso, não? Não, jogou o jogador sem condições. Jogador sem condições. Exatamente, estou falando do expulso de campo, o jogador do Bragantino. E o jogador do Santos foi colocado em campo sem estar inscrito. Só isso. Então você, mas eu não sabia, o diretor técnico avisou, não sei do que, nada disso, companheiro. Tem que ir lá brigar. E na pior das hipóteses, quer dizer, tá bem, então a CBF acha que o Santos tem razão? Então o Fluminense não tem que mandar carta nenhuma de solidariedade, achando que o Santos tem razão. Agora aí pagando essa multa. Então há uma sucessão de erros ao longo de todo o campeonato, culminou com isso aí. O regulamento na época dizia que, em caso de escalação irregular, como foi o caso do Santos, o time deveria perder 5 pontos. Esse era o padrão. O Santos, no final das contas, escapou ileso. Não perdeu os 5 pontos que, se no final da tabela fossem retirados da equipe paulista, eles empatariam em pontos com o Fluminense e estariam ali com o mesmo número de pontos de uma equipe rebaixada. Poderia ter mudado o cenário do campeonato. Mas é bem verdade também que Renato Gaúcho, depois daquelas declarações e nos dias que se seguiram, colocou-se como o embaixador de um Fluminense muito fraco de bastidores na época. Simplesmente Renato Gaúcho decidiu que ele seria quem brigaria para o Fluminense virar a mesa e ficar na Série A, se colocando à frente até mesmo de diretores do clube. Numa matéria da época, da Folha de São Paulo de 1996, que você pode encontrar online essa matéria, ele pede apoio da torcida, diz que busca torcedores ilustres como Tele Santana e Jô Soares, para poder a torcida dar uma confiança a ele para que ele consiga esse movimento que vai manter o Fluminense na Série A do Brasileirão. O próprio Renato Gaúcho, e é bom dizer, não falando em nome do Fluminense, mas falando em nome do que ele, né, se auto-intitulava representante da torcida do Fluminense, chega a falar num novo Campeonato Brasileiro, poderia ser a oportunidade para poder mudar ali para o Campeonato Brasileiro com 20 clubes, ter o Fluminense e etc, etc, etc. Só que enquanto o Renato Gaúcho estava nesse movimento, a diretoria do Fluminense negava qualquer tipo de ação para virar a mesa, né, para conseguir, porque o desejo do Renato Gaúcho era de ir para o tribunal conseguir pontos daquele jogo contra o Santos. A gente hoje em dia tem a plena noção de que quando um jogador é escalado de uma maneira irregular, o clube que escalou perde pontos, mas o clube que jogou contra ele não ganha os pontos.
E o regulamento da época previa isso. Inclusive, 3 anos depois, a mesma confusão, mas envolvendo São Paulo, Botafogo e o Sandro Hiroshi, iria até uma confusão absurda e a justiça daria pontos para o Botafogo, mesmo contra o regulamento do campeonato. Mas isso é um outro assunto. Fato é que a denúncia acabou não indo pra frente, isso acabou não andando, a questão do jogo contra o Santos ficou por isso mesmo. Mas Renato chega a citar um outro caso na entrevista dele, que é o pênalti pro Bahia contra o Vasco. Vê o jogo do Bahia contra o Vasco, aí você vai ver onde está mais. Renato Gaúcho estava falando de Bahia e Vasco, o jogo em que a equipe baiana ganhou por 3-2, já também na reta final do Campeonato Brasileiro. A questão era o seguinte: o árbitro Marques Dias da Fonseca, árbitro de Bahia e Vasco, foi denunciado por suspeita de suborno na partida entre Bahia e Vasco. Segundo a denúncia, um torcedor do Bahia, Antônio Abreu, o nome desse torcedor, foi acusado de depositar R$ 5.500 na conta do juiz. E esse caso seria julgado pelo um tribunal especial da CBF no início de março de 97. Qual que era a confusão principal desse jogo, tá? Era que um pênalti marcado a favor do Bahia, quando o jogo já estava 2-2, teria sido absurdo, e o Bahia teria ganhado com um gol desse pênalti. Eu rodei a internet inteira e não consegui encontrar uma imagem sobre esse pênalti. A gente só vê a cobrança, que é essa daí batida pelo Lima, que dá o resultado final 3-2 pro Bahia. Mas a gente tem novamente um relato da Rádio Globo do Apolinho. A questão do roubo, eu concordo, inclusive, que o lance do pênalti foi maroto, concordo. Agora tem que chegar e dar nome, não adianta lá. Marcha, podridão, fazem, viram, não quer que fez. Foi o juiz que apitou o jogo do Bahia, então dá o nome do cara e pede ao Fluminense para apelar, para que isso não se repita. Isso é bem difícil para todos, não é só para o Fluminense. Agora, isso que vocês ouviram, evidentemente, é um desabafo. Você não pode esperar do Renato agora uma entrevista tranquila, porque ele não está tranquilo. Talvez tenha sido a pessoa que mais sofreu aqui foi o Renato na tarde de hoje e ao longo desses dias que ele está acumulando a função de treinador. A opinião do Sononou, o desabafo do Renato Gaúcho. Ou ele conta os fatos, dá nome, endereço, CPF desenvolvido, então não vale nada. Isso é verdade. Pedro Costa. Olha, eu tenho um outro depoimento também que me chamou muita atenção. Do Renato já foi amplamente analisado. Com relação à arbitragem, ou à maneira geral, pelas coincidências que a gente apontou, se nós tivéssemos no departamento da CBF alguém interessado em esclarecer as coincidências dos árbitros, por exemplo, que apitaram mais partidas de determinados clubes em curtos períodos, como a gente fez aí, a denúncia depois do jogo com o Bahia, se houvesse alguém lá à frente do departamento que pudesse, tecnicamente, equilibradamente, dizer o porquê dessas escalações, tudo bem. Ninguém reclamou absolutamente nada, a gente fala o que quer e não há nenhum tipo de resposta. O cara simplesmente diz, olha, não interessa, os clubes não se interessam por isso, não se interessam mesmo. O comentário do Pedro Costa, né, que esse último que acabou de tocar, ele chama a atenção já para um movimento estranho de arbitragem também envolvendo o Bahia. O árbitro Marques Dias da Fonseca foi escalado para 2 jogos seguidos do Bahia em Salvador. Na 20ª rodada, jogando contra o Bragantino, uma vitória por 4-2 da equipe baiana, ele sai para jogar 2 jogos fora de casa contra Corinthians e contra o Paraná, e de novo o Marques Dias da Fonseca está apitando um jogo do Bahia na Fonte Nova contra o Vasco, o mesmo árbitro que deu o pênalti estranho. No jogo contra o Bragantino não tem nenhum lance assim no determinante ali nos gols que chame muito a atenção. Mas, obviamente, é algo muito incomum. Hoje em dia, e já era também muito na época, pelas matérias dos jornais. Mas chamava a atenção porque nem naquela época e nem hoje em dia é comum que o mesmo árbitro apite jogos em sequência, assim, de um mesmo time. Isso chamava atenção para quem escalava a arbitragem. E aí a gente vai chegar nesse momento para uma bomba. Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. O mineiro Ivens Mendes é a maior autoridade na arbitragem no futebol brasileiro. Diretor executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol
e presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, ele decide quem apita no Campeonato Brasileiro e indica os nossos juízes para a FIFA. Mas o homem que concentra tanto poder quer mais. Sonha ser eleito deputado federal no ano que vem. Sem recurso para bancar a campanha, Ivens Mendes passou a usar o cargo que ocupa na CBF. Insinua favores na arbitragem e pede dinheiro a presidentes de clubes. Orienta fraudes em licitação e recebe propina de fornecedor da Confederação Brasileira de Futebol. As provas estão nestas fitas que nós recebemos anonimamente. As fitas foram analisadas em laboratório e são autênticas. Isso daí caiu como uma bomba no cenário do futebol brasileiro. Em resumo, o presidente da Comissão de Arbitragem Brasileira, um dos maiores poderes no futebol brasileiro, tendo todos os árbitros na sua mão, estava manipulando jogos pelo Brasil em troca de dinheiro e doações para sua campanha de deputado federal. E o Jornal Nacional, simplesmente o jornal com a maior repercussão nacional aqui dentro do Brasil, tinha gravações sobre isso. Dentro das gravações tinha conversas do Ivens Mendes com presidentes de 2 clubes do Brasil. Mário Celso Petralha, então presidente do Atlético Paranaense, e Alberto do Ailib, na época presidente do Corinthians. Ivens Mendes também usa a força do cargo para arrecadar dinheiro com presidentes de grandes clubes brasileiros. Escute a conversa dele com o presidente do Clube Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Estou fazendo os campos lá, pô, os caras... As empreiteiras já estão me cobrando, eu não acho você para pôr. Ah, você não me ligou, eu te liguei umas 2 vezes, não te achei. Como é que você quer esse recibo, hein? Ah, isso a gente combina, hein? Nós conversamos com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, na semana passada, em Curitiba. Primeiro, numa conversa que não foi gravada, ele disse que Ivens Mendes tinha solicitado apenas material para a construção de campos de futebol e negou qualquer pedido de dinheiro. Depois, nesta entrevista, o presidente do Atlético Paranaense negou tudo. O senhor em algum momento recebeu algum telefonema pedindo algum tipo de apoio político e também de apoio financeiro, dinheiro? Absolutamente não. Telefonema nenhum. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Ele não lhe telefonou de novo perguntando se já tinha sido feito o depósito? Não, absolutamente. Sou eu, Ivens. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. O Corinthians também aparece entre os clubes que estariam ajudando a campanha de Ivens Mendes. O contato dele é o próprio presidente Alberto do Ailib, como mostra a gravação. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, né? mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. O presidente do Corinthians, Alberto do Ailib, não quis gravar entrevista. O senhor está perguntando se eu fiz depósito? Não, se alguém... Eu me recuso, não. O caso mais claro ali divulgado nos áudios era sobre um jogo entre Atlético Paranaense e Vasco pela Copa do Brasil de 1997. Dá uma olhada só na conversa que foi ao ar no Jornal Nacional entre o Ivens Mendes, o presidente da comissão de arbitragem, e o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Tem que sentar por duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí é o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador, que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. O jogo terminou 3-1 para o Atlético Paranaense. Logo aos 25 minutos do primeiro tempo, num lance fora da bola e que a crônica esportiva considerou estranho, o zagueiro Andrei do Atlético agrediu o vascaíno Edmundo. O juiz Oscar Roberto de Godoy expulsou os 2 jogadores.
E para vocês terem noção do buraco que estava metido tudo na época, olha a declaração que o Ives Mendes, depois de o esquema ter sido ali desbaratado, enfim, todos os áudios terem sido revelados, ele chegou a dar essa declaração aí na matéria da Globo. Dentro da circunstância atual do que acontece na arbitragem regional, estadual e nacional, eu não acho ético. Mas é importante que tenha que se entender que por que eu, um cidadão brasileiro, e postulando algum cargo político, por que eu não vou poder, de repente, aceitar a ajuda dos meus amigos? É de se imaginar que logo depois dessa confusão toda, o Ives Mendes pediu afastamento do cargo no CONAF. Mas ele disse que era porque a família dele estava sofrendo ameaças. Uma das pessoas que gostou muito dessas denúncias do Mário Celso Petralha foi Eurico Miranda, naquele momento vice-presidente do Vasco e deputado federal. Primeiro porque o Mário Celso Petralha estava ganhando moral. Segundo o próprio presidente do Atlético Paranaense, ele estava saindo da província e ganhando mais força nesse cenário nacionalmente. E isso incomodava o Eurico Miranda, que era um homem forte do Clube dos 13. Por exemplo, o Atlético Paranaense só foi entrar no Clube dos 13 em 1999, 2 anos depois. Mas o Mário Celso Petralha estava começando a ter moral demais no futebol brasileiro. Outro motivo foi que dentro de campo, o Eurico Miranda também tentou surfar ali na onda das denúncias. Isso porque, como um dos jogos ali que está citado nos áudios é um jogo contra o Vasco na Copa do Brasil de 97, o vice-presidente do Vasco tentou paralisar o campeonato, tentou entrar no tapetão para poder cancelar a semifinal que era entre Corinthians e Grêmio, para que fosse jogado novamente os jogos, porque o Corinthians estava na semifinal porque tinha eliminado o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o Vasco lá atrás. No final das contas, ele acabou não conseguindo e a Copa do Brasil seguiu normalmente. O que a gente tem até agora é o seguinte: o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem foi gravado conversando com 2 presidentes de clubes do Brasil. Nessas gravações era negociado um acordo de ajuda da arbitragem a um determinado clube em troca de dinheiro e apoio a uma candidatura a deputado federal. E aí é óbvio, né? Um caso gigantesco como esse, com certeza gerou punições, investigações e, foi um caso de muita repercussão que gerou tudo isso. Muita gente foi punida, certo? Não, né? Um dos consensos que toda a mídia tem sobre esse caso de 97 é de que nunca foi investigado, nunca meteram a mão para poder denunciar e fazer nada. Eu, inclusive, vou abrir aspas aqui para uma matéria do UOL, de uma retrospectiva de 1997, e para uma matéria do O Globo, quando ele relembrou o caso em 2009. Abre aspas. Dos envolvidos nas denúncias, Mendes foi banido do futebol pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Dualib foi suspenso por 2 anos e Petralha eliminado do futebol. As penas impedem Dualib e Petralha de representarem seus clubes na CBF, mas não interferem na administração dos times. O Atlético Paranaense foi suspenso por 360 dias, mas a suspensão não afastou o clube de qualquer torneio. O Corinthians nada sofreu. Nenhum dirigente da CBF foi envolvido e também nenhum árbitro foi acusado de fazer parte do suposto esquema de armação de resultados. O Atlético Paranaense foi punido com a perda de 5 pontos no Campeonato Brasileiro de 97, que teve 2 clubes a mais porque a CBF cancelou os rebaixamentos de Fluminense e Bragantino no ano anterior. A subcomissão especial criada na Câmara dos Deputados para investigar o assunto nunca chegou a concluir os trabalhos. Na Justiça Comum, o processo não foi adiante, já que os únicos indícios de crime foram apontados por gravações clandestinas, portanto, ilegais. Os jornalistas responsáveis pelas gravações chegaram a ser indiciados, mas acabaram beneficiados por prescrição. Fecha aspas. A
punição de 360 dias pro Atlético Paranaense chega a ser bizarra, porque o clube foi punido, mas não ficou fora de nenhuma competição. Da mesma forma, ter punido o Atlético Paranaense com os 5 pontos em 97 e não ter punido em nada o Corinthians também é muito absurdo e só reforça o ponto de que a CBF naquele momento protegia os grandes, ou pelo menos alguns grandes, né? Já que aquela investigação também do árbitro que apitou jogos seguidos do Bahia não foi pra frente, não andou e não voltou também no tema depois da divulgação dos áudios do Ivens Mendes. O mais absurdo até dessa história toda é que anos depois o Fluminense foi punido pela justiça por conta daquela manipulação toda que aconteceu dentro do Campeonato Brasileiro. O juiz Wilson Marcelo Kozlowski Jr., do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou o Fluminense a pagar 2% de tudo que tinha sido arrecadado no Brasileirão de 96 a título de reparação moral. Ou seja, dentro do caso Ivens Mendes, só quem pegou punição foi o Atlético Paranaense, que perdeu 5 pontos no ano seguinte, e o Fluminense foi punido financeiramente ali no ano de 2008. Quer saber quem é o juiz que julgou isso daí? É esse daí. Eu costumo fazer Google, só fazendo um parêntese, eu costumo fazer Google às vezes. Não Flamengo não, que às vezes eu Ciro tô ouvindo. Às vezes eu faço Google do nome, aí eu vejo lá o quanto me desancaram com relação a uma decisão em razão de um clube especificamente aqui do Rio de Janeiro. Porque disseram que eu era do outro clube. Mas aí não dá. Mas aí, se eu não posso torcer nem para o outro clube, vocês vão trazer o sujeito para torcer de onde? Torcer para futebol americano, para julgar futebol? A gente não vai ter condição nenhuma. Eu não posso, obviamente, ser sócio do clube. Então, eu me dou por suspeito nos processos em que envolvam especificamente o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque, por contingências do destino, eu sou sócio dos dois. Que isso? E torço para o Vasco. Mas compareço mais às dependências do Flamengo, infelizmente. É que ele torce pelos dois, que na casa dele tem 3 mulheres. E as 3 torcem pro Flamengo. Todo mundo é Flamengo, só ele que é Vasco. Contingência do destino. Ou seja, no final das contas, toda essa confusão resultou em perseguição para quem denunciou, né, os jornalistas que fizeram as gravações, 0 investigação e total impunidade para quem praticou ali os atos, ou então quem foi punido de uma maneira ridiculamente branda. E, claro, né, com Ricardo Teixeira botando panos quentes ali no Brasileirão, porque, né, Fluminense, era o Bragantino com Nabi Abichedi. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho do porquê que não foram cancelar o rebaixamento de 96 para o Campeonato Brasileiro de 97, são 2 jornalistas muito experientes. O Paulo Vinícius Coelho, num programa da ESPN, né, o PVC, e o Sidney Garamboni, num programa do Sport TV, ambos em 2013. Entendam por que eles foram cancelar o rebaixamento de 96, né? Porque era para ter caído 2 times em 96. Quem seriam? 96. Houve o flagrante dos telefonemas de Mário Celso Petralha e Alberto Dualib, presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians, para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Uma das frases era, então é 1-0-0, frase do Dualib para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Ali deduzia-se que podia ser 100, 100 mil, 100 não sei o quê, enfim. Na esteira da conversa, vem a história que então Corinthians e Atlético Paranaense, que tentavam fraudar resultados, supostamente deveriam ser rebaixados. Não houve nenhum tipo de confirmação, comprovação matemática documentada que o Corinthians e o Atlético Paranaense estivessem fraudando o resultado, influenciando escala de arbitragem, fazendo o que fosse com o presidente da comissão. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense, então não cai ninguém. Tá. E assim Fluminense e Bragantino permaneceram. Quando é time grande, tipo Corinthians e tal, o tratamento é diferente, né? Ou não? Ficaram tanto Corinthians quanto Fluminense. Talvez se fosse só Atlético Paranaense, tivesse caído o Atlético Paranaense. É possível. Como Corinthians, como Santos, Flamengo, Inter. Porque em 1996, novamente o Fluminense era sujeito passivo. Houve uma grande confusão no Campeonato Brasileiro, por conta de suspeitas que Atlético Paranaense e dirigentes, né, não os clubes, dirigentes de Atlético Paranaense e Corinthians tivessem
algum conluio com a comissão de arbitragem, o famoso Ives Mendes, e que poderia ter havido resultados arranjados. E aí houve uma grande confusão no fim do campeonato. Então, a CBF, para não mexer a mão em vespeiro, não pensar em punições Atlético Paranaense e Corinthians, vamos fazer o seguinte, zera tudo, ninguém cai. E aí Fluminense e Bragantino que tinha uma força na época política por causa do Nabi Abichedi, não caíram. Então o Fluminense estava lá quieto e não caiu. Não caiu ninguém. Não caiu ninguém. Ano, então não cai... E aí o Fluminense... Se não cai em Corinthians e Atlético Paranaense, exatamente. Não cai ninguém. Então, como eu falei, o Fluminense estava lá quieto. Em vez de ficar lá quieto, ponto, não, o Fluminense quieto, vírgula, e aí o presidente de exercício na época, Álvaro Barcelos, estourou champanhe. E aí esse símbolo da champanhe ficou muito feio. Você ouviu o Garamboni falando sobre champanhe. Ele tá falando dessa cena aí, ó, que só tem um gif, eu nunca consegui achar a imagem nítida disso daí, a não ser fotos como essa daí, né? Esse daí é Álvaro Barcelos, presidente do Fluminense na época, e que protagonizou essa vergonha aí, comemorando que o Fluminense estava de volta, depois que o STJD e a CBF garantiram ali que o Fluminense não seria rebaixado junto com o Bragantino, e que também Corinthians e Atlético Paranaense jogariam normalmente o Campeonato Brasileiro de 1997. Normalmente, no caso do Atlético, é só com a perda de 5 pontos em 97, e não nenhuma punição em 96. Só que a cobertura da imprensa do Fluminense, ela é a cobertura do Rio de Janeiro, e acaba sendo, ainda mais naquela época, uma cobertura nacional. E isso tem um lado muito bom. O Fluminense é um clube muito popular, também graças a isso. Mas às vezes é ruim, porque a imagem do champanhe fica muito marcada. Assim como em 2013, a festa na CBF, etc. Mas tem coisas como esse tipo aí, ó. O Atlético Paranaense, a torcida do Atlético Paranaense fez uma manifestação gigante quando o clube ameaçaram punir o clube, e que foi mais bizarra ainda. E assim... não teve notícia praticamente nenhuma. Aposto que você nem sabia disso. Olha só a matéria. Mostrar a indignação rubro-negra da pacífica manifestação, participaram políticos, artistas, jogadores, até mesmo torcedores de equipes rivais fizeram questão de prestar solidariedade. Gravado vou guardar como recordação e espero que isso aí não aconteça mais no futebol paranaense. Era mesmo de protesto. De todo o estado, chegaram mais de 100 mil assinaturas. A indignação é tanta que um torcedor resolveu fazer greve de fome. Por que você tomou essa decisão? Eu tomei essa minha posição, pode ser um pouco dura, sim, pode ser dura, mas em defesa de uma justiça séria. Não aquilo não foi justiça, aquilo não foi justiça, por isso eu estou conclamando o Congresso Nacional, as pessoas, as autoridades, os políticos, o presidente da República, que faça alguma coisa. Justiça! 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 E bem, no fim da história... essa parte aí já é mais conhecida, né? O Campeonato Brasileiro correu normalmente em 1997, com 2 clubes a mais. O Fluminense fez o favor de ser ainda mais incompetente e ser rebaixado novamente em 97. O Atlético Paranaense, com os 5 pontos a menos, quase foi rebaixado, ficou a poucos pontos de brigar ali contra o rebaixamento. E no final das contas, o Fluminense caiu, jogou a Série B de 1998, mas isso é papo para um outro Sessão Memória aí pelo futuro. Já em relação a essa história aqui, a conclusão que dá pra gente tirar quase 20 anos depois é principalmente sobre como era uma bagunça o futebol brasileiro há 20 anos atrás. Não que seja muito diferente de hoje no quesito bagunça, mas obviamente os níveis são diferentes. Um jogador podia abertamente falar sobre virada de mesa, sem constrangimento, e eu acho que isso é um avanço do futebol brasileiro, que hoje não se tem a discussão sobre isso. O assunto virada de mesa passou. Você cai e joga, desde que esteja dentro do regulamento. Ações como a que o Renato Gaúcho acabou tomando, falando do nosso lado em relação ao Fluminense, são ridículas, de se colocar acima do clube e desejar que a sua vontade seja perpetuada e seja o que vai valer. Mas isso também só acontece, ou aconteceu no caso, porque o Fluminense tinha um corpo diretor na época que não agia, que, como a gente explicou, chegava e apoiava o Santos num caso onde podia
podia ter ali uma vantagem dentro do regulamento, ainda assim soltava comunicado apoiando a equipe santista. Então, obviamente, a gente estava entre a cruz e a espada, porque de um lado tinha um cara que estava falando abertamente sobre virada de mesa, mas era alguém que estava fazendo alguma coisa, e de outro lado, alguém que parecia que estava feliz com o Fluminense indo para a segunda divisão. Já em relação ao cenário amplo, ao cenário nacional, a torcida do Atlético Paranaense trata esse caso como uma vitória, em partes, do Mário Celso Petralha, mas mais do que isso, uma vitória do Sul, do esquecido, em cima do eixo. Vocês sabem quais são minhas opiniões sobre a questão do eixo, né, e de como, de fato, isso tem um peso ali dentro do futebol brasileiro. E é óbvio que dentro desse caso, tudo que eu mostrei nesses mais de 40 minutos mostram como que a cobertura da mídia e quem punia, né, quem julgava, os olhos ficaram muito mais sobre o Atlético Paranaense do que sobre o Corinthians, quando as ligações e tudo que aconteceu foram exatamente iguais. Nos dois casos, os clubes tinham indícios de manipulação de resultado. Ainda tinha a situação do Bahia, do depósito lá, do torcedor na conta do árbitro que apitou contra o Vasco e contra o Bragantino. E, no final das contas, nada foi levado à frente. É óbvio, o único punido foi o Atlético Paranaense, perdeu 5 pontos no ano seguinte. E o Corinthians? Nada, nenhuma punição. Ah, mas por que cancelou o rebaixamento? Era interessante ficar o Fluminense, ter virado de mesa. O futebol brasileiro era uma bagunça. E influência fazia sentido. O Fluminense era uma bagunça e não tinha influência na época. Por sinal, até quem tinha mais influência do que o Fluminense era o Bragantino com o Nabi Abichedi. Então, a narrativa de o Fluminense virou a mesa é uma narrativa que eu diria que é até positiva para a diretoria da época, que não tinha a menor capacidade e condição de fazer esse tipo de coisa. O que se fez foi panos quentes. Não poderia rebaixar Fluminense e Bragantino com um escândalo absurdo de arbitragem, mas também não podia se rebaixar o Atlético Paranaense, dar uma punição muito rigorosa, porque aí você teria que punir o Corinthians junto. Então faz o que a gente sabe fazer, né? Joga panos quentes, pede uma pizza e encerra o caso com todo mundo feliz. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui, deixa o like aqui, por favor, compartilha bastante esse vídeo. Tamo junto, até a próxima, vale. Duas coisas. Primeiro, isso é caso de polícia. Segundo, quem pagou, quem presenteou e recebeu favores é tão culpado quanto esse senhor Ives Mendes. Não é vítima, não. E terceiro, isso é uma vergonha.